Saudações, buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje nós vamos falar do tão aguardado episódio 17, Transmutação e Manifestação de Vida 1, o episódio do Zala. Muito bem, que episódio, senhoras e senhores? Vamos nos aprofundar um pouco, são muitos temas, então vamos direto ao ponto. Para a gente elucidar um pouco, vamos falar primeiro sobre Zala. Zala é um dragão ancestral, um dragão primordial, o que significa ser uma criatura primordial. Significa que ela, vamos dizer de um modo linear, que ela nasceu antes do nosso plano, tá certo? Ela se manifestou ali, já nasceu ali com 9 ionas para cima, né? Que é as ionas do plano primordial. Zala tem 12 ionas, nós temos 7. Jesus tinha 8, então só para a gente pautar ali e nós vamos explicar isso de ionas daqui a pouquinho, tá certo? Zala tem algo importante, ele com a sua raça, né? Tem uma facilidade gigantesca de subir e descer as vibrações energéticas, ou seja, de trabalhar com ambas as densidades. E isso é importante para a função que eles têm neste plano. Eles são criadores e mantenedores de planetas. E quando a gente fala sempre de dragões mantendo planetas, nós vamos sempre lembrar dos dragões Kumara que estão no nosso mundo intraterreno e tem relação completa com isso aqui. Tá? Esse é o motivo de falarmos que existem dragões no nosso mundo intraterreno. É porque eles fazem a manutenção deste planeta. Tá ok? E nós vamos nos aprofundar no futuro sobre essas funcionalidades. Zala veio através do intermédio da Serket, tá certo? Ela que trouxe o Zala para comunicar. Zala escolheu o PCE e aqui ele fala um pouco sobre isso porque tem a ver com o que ele quer passar. Nós conseguiríamos, né? Ele identificou que a gente conseguiria trazer aquilo que ele quer falar, né? Identificou numa mega equação, vamos chamar de equação, né? Porque nós temos uma compreensão da dualidade, da neutralidade muito distinta, e isso faz com que algumas criaturas se aproximem de nosso projeto para conseguir falar e passar as suas informações que são valiosas, né? Alguns médiums em nosso plano aqui não estão acostumados a lidar com isso, trazem apenas repetições ou falando sempre com as mesmas raças, e isso acaba inviabilizando processos da dualidade, né? Que são fundamentais para a evolução de uma raça. E então Zala traz estes processos. Só que o Zala, gente, ele mudou tudo. Ele veio falando uma coisa super importante. Ele veio falando assim, olha, sabe, densidade e sutilidade, né, não tem nada a ver com negatividade. Então pega tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso esoterismo moderno, amassa e joga fora. Porque a gente vai ter que ressignificar tudo, 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 tudo. Então antes da gente entrar nesse tema, nós vamos falar um pouco sobre transmutação. Zara chegou querendo falar disso, querendo falar de transmutação, de energia cinética, e a gente acabou conduzindo para um outro campo que ele acabou se provando muito importante para nós nesse projeto. Primeiro que Zala vem falando do eixo, ele fala assim, olha, vamos falar de desastres naturais. E ele explica que quando a Terra sai do seu eixo programado, vamos entender eixo programado como a própria programação encarnacional da Terra, de Gaia, como vocês preferirem, Elisa, o nome que vocês quiserem dar para a Terra. Tiamat, né? E aí vai. Esse eixo ele sai às vezes do prumo daquilo que está programado. Então, os desastres naturais vêm para corrigir isso, né? E entenda a correção não só como trazer de volta, mas como acelerar, tá certo? Então não é só trazer de volta, mas acelerar o processo. Então, por que isso acontece? Porque tudo que acontece no 3D que demanda movimento, força, geram espasmos energéticos que têm sua vibração e isso é muito poderoso.
porque tudo que é físico é uma gigantesca bateria para aquilo que está no astral. Então tudo que ocorre aqui neste nível de espasmo, de força, de brutalidade, de velocidade, de, sabe, tsunami, vulcão, vento, tudo isso é muito, é um empuxo, um expurgo assim de grande quantidade de energia ao mesmo tempo, num único foco, num único ponto, e isso sempre gera energia. E essa energia, ela corrige o eixo, ou acelera ou desacelera, tá certo? Então, Zala veio falar sobre isso. E ele veio falar de energia cinética dentro deste processo. Energia cinética é a própria energia que os dragões utilizam no nosso interior planetário, tá? E a gente até comunicou, se vocês puderam reparar, no mesmo dia da comunicação com Zala, nós tivemos uma outra comunicação em projeção, tá certo? Foi em projeção, na verdade, e que falaram pra gente sobre energia cinética e transmutação também. Aí a gente ficou, puxa, será que tem relação? E Zala disse, não tem relação, não era eu, né? Na verdade eram felinos, né? Sirianos, explicando um pouco sobre a máquina siriana, que nós vamos postar em breve. E basicamente nós acabamos mudando o rumo da conversa depois que ele apresentou estes conceitos, e nós vamos nos aprofundar nisso em outras sessões, tá? Zala vai se aprofundar em outras sessões. E a gente acabou entrando na questão da densidade. Né? Primeiro a gente pediu, solicitou para ele que ele pudesse falar mais sobre as raças reptilianas, já que ele tem plena relação com todas, e ele se prontificou em fazer isso, né? No futuro nós faremos essas comunicações com ele a respeito. Agora, ele faz essa contribuição da densidade, que é magnífica, porque quando eles explicam para a gente, olha, densidade não tem a ver com negatividade, você percebe o quanto a gente está com ideias erradas sobre o que é espiritual, né? E o que é equilíbrio, né? Então, a densidade, ela é apenas uma condição da existência, sabe? Você nasce denso ou sutil, com facilidade para uma energia ou para outra, e a negatividade, ela é apenas a escolha dentro de uma possibilidade da dualidade disponível, que não tem nada a ver com a ascensão, porque você pode ascensionar sendo negativo, tá certo? É importante dizer isso. E Zala, quando diz que a densidade não tem a ver com negatividade, ele pontua que ele é denso, porque ele trabalha melhor com as energias densas, mas ele está num plano sutil, ou seja, ele está num plano divino, vamos chamar assim, no plano que a gente... Divino não é uma palavra boa, no plano angélico também não é outra palavra boa, está um plano acima do nosso. Eles evoluem de maneira diferente do que nós, né? E como funciona? Eu já vou explicar mais sobre isso. Como funciona a densidade, né? A densidade ele deu um exemplo muito importante. Ele disse sobre a Umbanda, né? Na Umbanda, eu vou explicar um pouco como que funciona. As pessoas aprendem da seguinte maneira. Eu falo às pessoas que eu girei na Umbanda, então eu posso falar com bastante propriedade a respeito disso. Na Umbanda, nos é ensinado que quando uma entidade alcança os degraus da direita, vai subindo, né? Ela não tem a mesma facilidade de descer vibratoriamente. Isto é verdade? Zala explica que isso é verdade, mas não pelos motivos que nós pensamos ou nós julgamos, né? Do qual a sutilidade jamais utilizará a densidade vibratória, né? Não é por este motivo, é simplesmente porque a Umbanda é um sistema, um grande sistema. E esse sistema vou usar uma palavra meio de informática, mas são como se fossem clusters, ou seja, pedacinhos, quadradinhos, cada um no seu quadradinho. E cada consciência atua na vibração do seu quadradinho, nem a mais e nem a menos. Cada vibração é traduzida por uma linhagem, ou seja, uma falange, né? Você tem o Exu Caveira, o Exu Tranca-Rua, o Exu João Caveira, o Exu Tatá Caveira, né? Você tem o seu Pena Branca, o Pena Azul, né?
e assim por diante, tá certo? Cada entidade que tem um nome assim trabalha num clusterzinho, num quadradinho específico e não pode sair dele. Não tem o livre-arbítrio de sair deste quadrado. O que isso implica? Isso implica que a Umbanda permite que muitas consciências se manifestem. Ou seja, quando você limita a atividade, você amplia a quantidade de consciências que podem trabalhar, porque cada médium tem ali para mais de 15 consciências que trabalham com elas. Muitas consciências, inclusive, não são de trabalho, né, como os umbandistas falam, ou seja, eles não vêm para trabalhar na incorporação, mas ficam na sustentação. Então, há muita gama de consciências trabalhando na Umbanda que a gente não pode ver, né? Mas extrafisicamente, né? Então, Zala explica que a Umbanda é uma mera divisão hierárquica, vamos chamar assim, uma divisão de tarefas. E ele diz que o universo, o cosmo, só é equilibrado, só há equilíbrio por conta desta divisão de tarefas, ou seja, não é uma prática apenas umbandista, isso funciona em todos os cantos, tá? Então, é isso, né? Não é que o Exu não pode ser sutil, e não é que o preto velho não pode ser denso. Acontece que eles estão limitados dentro do sistema, né? E aí agora eu vou contar outras duas coisas, porque tem a ver com o que eu estou falando. Vou contar um exemplo pessoal, para que vocês possam entender isso. Como que funciona esse lance de você não ter livre-arbítrio para trabalhar numa condição? A Isala disse, né? Olha, não, mas o ser ele tem a sua preferência energética, né? E ele tem sua habilidade específica, que seria traduzido como experiência energética, né? Então, como funciona isso? Eu estive em um terreiro não muito grande e havia um consulente que tinha um processo de magia negra um pouco mais difícil de ser solucionado pelaquela casa, por aquele terreiro que não era muito grande. E na ocasião percebi que meu Exu estava solucionando o processo, que ele era a entidade mais capacitada para lidar com essas questões e estava utilizando minha energia, né, para isso. Não havia a necessidade de incorporação, mas eu percebi que ele estava tomando a frente dos trabalhos, né? Porque ele é um Exu muito relacionado com magia negra, com soluções, resoluções de magia negra, né? O contra magia, né? A arte das trevas, essas coisas. E ele então tomou a frente por ser quem estava mais capacitado no ambiente. E é exatamente assim. Quando há no ambiente alguém mais capacitado, este alguém automaticamente tem essa responsabilidade, né? Independente de ser ou não da casa do terreiro, ele automaticamente atrai aquilo para si, pois ele tem a experiência e a habilidade para solucionar, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a questão da divisão vibratória na Umbanda. É muito compulsório, de repente, né? A palavra. Você simplesmente é o cara e todos sabem que você é o cara para lidar com a questão. É muito compulsório, né? E não há essa vaidade, essa briga no astral, né? Isso é nosso, né? Tá bom? Isso fica pro nosso lado. E eu entrei em outro detalhe que também deixa muito bandista confuso sobre o Exu poder ser um preto velho. Porque a gente aprende que o Exu está no início de sua caminhada. Que o Exu recém desencarnou. Que ele só sabe o que ele sabe, só está perto da gente, porque ele encarnou na Terra, né? E, e morreu e agora trabalha lá, né? Como Exu. Isso não é bem verdade. Existem muitos Exus que não encarnam, nunca encarnaram aqui e mesmo assim nos auxiliam, tá certo? É um dogma, né? Umbanda também tem seus dogmas, embora seja a religião menos dogmática, ela ainda possui muitos dogmas. Normalmente a Umbanda, quando você pergunta, as entidades te dão um porquê de tudo, né? Mas nem tudo é possível ser explicado. Este é um exemplo. Os Exus, eles não estão em evolução, como, né? Não, nem todos os Exus estão em evolução, tá? Como se diz.
todas as entidades estão evoluindo. E aí o que acontece, né? O Exu pode girar como preto velho? Pode. O que acontece? Dependendo da casa da permissividade, é possível que o Exu consiga trabalhar bem em duas vibrações e ele pega então dois dos clusterzinhos possíveis. O que vai mudar? A vibração que ele atua. O que significa isso? Ele muda de nome, certo? Ele, ao invés de ser o Exu João Caveira, ele vai virar o Pai João de Aruanda, tá certo? Muda-se a vibração, muitas vezes o médium nem percebe que é diferente, né? Nós tivemos a experiência de notar isso acontecendo conosco, por isso nós sabemos disso, né? Me recordo de Nino Denani contando essas experiências a respeito de seu Exu, né? Também foi falado no canal dele. Então, para vocês entenderem o que o Zala quer dizer com isso, é que sim, é possível, porque a limitação ela é sistemática, é do sistema, né? Não da consciência. A consciência também terá suas limitações, mas é muito mais de poder ajudar outras, né, para que todos possam fazer, do que para que você, sabe, tipo, por não conseguir fazer alguma coisa. Não é bem por não conseguir fazer, mas é mais para que mais consciências possam participar do processo. Então não tem nada a ver que o Exu é negativo e só pode trabalhar na negatividade, mas tem a ver que todo Exu vai fazer isso. Por quê? Porque isso é um sistema e eles não podem sair do seu quadrado, não há o livre-arbítrio, mas se houver a permissão, um Exu poderá ser um preto velho. A mesma consciência poderá ter duas roupagens, dois uniformes, né? E aí a gente fala de uniforme, é bom sempre a gente lembrar, Umbanda é uniforme. A consciência não é aquele uniforme permanentemente. O tranca-rua não vai usar sua cartola e sua capa sempre, mas você vai ver assim se for mais importante que você veja dessa maneira. Mas ele tem uma outra roupagem original, algo mais próximo da sua realidade, tá certo? E isso é assim para tudo, inclusive para os anjos, que o Zala tocou aqui, disse não conhecer sobre os anjos, não, as consciências espaciais elas sempre nos dizem que anjos não existem, que na verdade também são roupagens, assim como essas entidades de Umbanda que nós estamos falando, são falanges que funcionam em sistemas igualzinho que a gente está falando aqui dos Exus e da Umbanda, tá bom? Tendo dito isso, acho que agora a gente pode avançar. Vamos falar dos planos um pouquinho, né? O plano primordial, que é onde o Zala está, o nosso vai de 1 a 8 ionas, tá? A gente vai falar o que é ionas, né? Mas para vocês entenderem. De 1 a 8 ionas é o plano onde a gente está. 9 ionas para cima, né? São outros planos. Eu vou falar no plural porque eu preciso entender que não é só mais um que tem, são outros planos, tá certo? Zala tem 12, nós temos 7, Jesus tinha 8. Zala conhece o ser que ele mais longe que ele conhece, que ele já conversou, 30 ionas, tá certo? Então, vamos falar de ionas é um pouco complexo, porque é um termo da Masofia, certo? E é muito complicado, porque Luiz Gonzaga Scortetti, né, que é o professor Luiz Gonzaga, que traz esses conceitos todos apresentou esses conceitos para a sociedade, também de uma maneira muito igual à nossa, comunicando com consciências. Ele apresentou isso e isso é o projeto de vida dele, e a gente veio usá-la, veio um dragão primordial aí que resolveu canetar isso. Então é sempre importante dizer para todos que nós também entendemos que no futuro vão fazer o mesmo com o PCE, que tudo o que vem não vem para ser permanente, mas que vem para ser modificado, que é assim que funciona a expansividade. Se dá aquilo que podemos no momento compreender para que no futuro possam expandir este conhecimento, né? E no futuro não vai ser nem a gente necessariamente que vai estar fazendo isso, pode ser vocês ou alguém que vai pegar isso no futuro e conseguir trazer mais informações dentro do que nós trouxemos, por exemplo, né? Então eu entendo que funciona assim, então eu super compreendo por que a gente está recebendo essas informações sobre ionas, né?
Então, o Zala, ele é um ser de 12 e ele gera elementais de 6. Esse é o exemplo que ele deu aqui, elementais de 6 íons. Estes elementais nascem, quando vêm para cá, planejados, da primeira até a sexta íona, tá certo? Então, não é que ele nasce já com 6, não. Ele nasce aqui tendo que passar do 1 pro 2, pro 3. E o que significa passar do 1 pro 2, pro 3? Significa passar pelos reinos. Reinos nós estudamos na escola, né? E também quem estudou teosofia, Rosa Cruz, etc., também já se deparou com essa questão. Reino vegetal, reino animal, reino mineral, né? É isso, né? Agora, a versão esotérica sempre foi um pouco diferente da versão de Darwin. Um pouco não, muito, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Esse é um spoiler, tá? De coisas que nós vamos trazer aqui no futuro. O que a espiritualidade nos trouxe, o que os espaciais nos trouxeram é que Darwin estava mais próximo do que muitos esotéricos estão, tá certo? E aí faz muito sentido se vocês pensarem que Darwin não ia trazer isso da própria cabeça dele aleatoriamente, que havia a necessidade de fazer um download astral de algo e apresentar para a população, porque tudo é assim. E então é meio errado a gente achar que Darwin está errado, né? Darwin não estava errado na questão da evolução das espécies. Está faltando elementos, mas nas questões dos reinos, ele está bem próximo do que nos foi apresentado, tá certo? Então, é importante comentar isso. No futuro nós vamos ressignificar essas questões. E reino, né, é o local, é o plano onde se evolui. No momento em que você atinge a evolução máxima num plano, você vai para o plano seguinte e adquire mais uma iona. Agora eu vou falar o que é iona. Ionas são passagens. É como se a nossa mônada tivesse passagens pequenas de troca de fluxo energético, de criação e transformação, para não falar de destruição. Mas entendem? Destruição é uma transformação. Então, como funciona isso? Vamos explicar um pouco sobre o descenso vibratório. A fonte, para que ela pudesse compreender-se, aprender com ela mesma, tá certo? O que ela fez? Ela gerou criaturas e precisou limitá-las. Então, ela gerou um plano de fundo, que é o cosmo. Cosmo é a totalidade da criação, em grego, cosmo é isso, né? O cosmo é o plano de fundo, a lousa da fonte, que está sempre em expansão, tá certo? E o que acontece com esse plano de fundo? Ela decidiu, a fonte, então, gerar vida, e para limitar a vida, ela criou as ionas. Então ela limita essa criação e as ionas são as aberturas que fazem a comunicação com a fonte. Perfeito? Então o descenso vibratório nada mais é do que a busca pela individualização. O que significa a busca pela individualização? No momento em que a fonte passa a se individualizar, as criaturas deixam de se compreender como elas mesmas. Então, você observa a criatura do lado e deixa de entender que aquela criatura também é você, tá certo? E isso vai sendo feito, o descenso vai acontecendo, né, em processos de mitose, meiose, né, vamos dizer assim. Aquilo é multiplicado até chegar no ponto, né, que as mônadas nos geram, tá certo? As mônadas estão em planos acima dos nossos. E o que acontece? Aí a mônada, ao nos gerar, nós aqui no ápice da encarnação, né, nós já temos a percepção plena de individualização. Percebam que eu disse a palavra percepção, porque nós não estamos individualizados. Nós apenas temos essa percepção. E essa percepção faz com que nós olhemos para alguém e falamos, poxa, isso não tem nada a ver comigo, eu não me reconheço nele. E isso faz com que você tenha experiências que você não seria capaz de ter se você não tivesse feito todo esse processo. É assim que a fonte aprende, tá certo? Então, o que acontece, né? Você não se reconhece no próximo, o próximo também não se reconhece em você, e aí vem as diferenças, vem as brigas, vem tudo isso, mas nada mais é do que você tentando aprender e o outro também tentando aprender.
Então, o processo de íons, né, é isso. Você limita para... Isso é curioso, porque os hindus dizem que dois dos aspectos da fonte, um é o ilusor e o outro é o libertador. Então, o hindu trata a fonte como um ser que ilude. Primeiro ele vai te limitar, depois ele vai te expandir. O que seria a limitação e a expansão se não reduzir o número de íons para depois aumentar? Então vejamos, a criação é como se a fonte estivesse em toda a criação, certo? Ela permeia todas as criaturas. Ela é a energia crística que Ramatiz fala. Então a energia crística, aquilo que é a ação da fonte, está por toda a criação. E as íonas são as passagens pelo qual estas energias entrarão nas mônadas, em tudo que é criado, porque tudo tem íonas, tá certo? Tudo que é criado neste cosmo tem íonas. Então, a íona nada mais é do que a passagem que esta criatura tem para com a fonte. Então, estas passagens, conforme a consciência adquire mais, ela terá então mais expansividade, tá certo? É assim que funciona. Então, quando você tem poucas íonas, você tem baixa percepção, inclusive consciencial, você não sabe quem você é, você não tem isso, você é simplesmente um átomo, uma molécula, você não tem percepção de si, você atua magneticamente, energeticamente, por inércia, né? Por vibração, sintonia e vibração. Depois você vai subindo, você começa a ser uma planta, você já ganha um pouquinho de consciência do que você está fazendo, já tem sentimentos bem limitados. Depois você vira um animal, aí você está em uma alma grupo, você tem uma consciência de si, uma personalidade, mas ainda é algo muito limitado. Depois você entra no reino humano, né? E assim por diante. Então a consciência com 7 ionas, né? O nosso número de ionas, já está plenamente concebida a sua percepção de si mesmo. Não vou dizer plenamente porque nós somos plurais e não nos compreendemos dessa maneira, mas para que vocês compreendam, hoje nós estamos com 7 ionas, então a percepção que temos hoje é essa, né? Então o que acontece? As ionas, elas estão todo o tempo criando e transformando. A passagem de uma mônada para o todo, né? O todo está em tudo. Então, o todo é que liga as mônadas umas às outras, e as íonas são exatamente a forma como o todo conecta uma íona à outra, né? Como nós conversamos entre as íonas, por exemplo. As mônadas conversam utilizando o todo, a energia crística. E como é que funciona isso na criação e destruição? Os hindus também falavam a respeito disso. Eles falavam da exalação, da respiração de Brahma. Né? O Brahma exala, né? Respira, né? E a respiração e exalação é exatamente isso. É a criação e destruição. Zala disse que jamais houve uma destruição completa de toda a criação. Ela ocorre todo o tempo. Tudo se cria e tudo se descria o tempo todo, né? E não houve, nunca vai haver um reset total de tudo e começar do zero de novo, no nível universal, cósmico, geral. Não funciona assim, pois a busca é chegar lá na fonte, tá certo? Então, este é o processo de ônadas. Acho que deu para explicar um pouco mais para vocês. É um tema muito complexo. Eu trouxe um pouco de Ramatiz para explicar sobre o descenso vibratório, né? Falei um pouco do hinduísmo para explicar da limitação, para explicar sobre a exalação, a respiração, porque isso ajuda vocês a entenderem estes conceitos, para vocês entenderem que isso tudo que o Zala trouxe não é bem novo, não é? Mas não estava formatado da maneira como formatou-se. E isso é um pouco, né? A Masofia ela compreende que o número máximo de ionas de um ser é 7. E o Zala tem 12, quer dizer, e falou que o que ele conhece, o cara mais louco lá que ele conhece tem 30. Então, tipo, já caiu por terra muita coisa, né? E eu super entendo a questão das 7 ionas e o porquê que a Masofia limitou-se em trazer
para este nosso plano, porque se ela trouxe a informação de que 7 era o número máximo, significa que ela queria só focar da nossa existência para baixo, certo? Para que nós possamos compreender isso. Sem ampliações, isso é comum, você vê que a própria teosofia, a própria Helena Blavatsky, ela dizia não ousar ir muito além do que estes planos, do que estes reinos eram disponíveis. Né? Ela não queria ir muito longe, ela dizia que a partir dali era incognoscível, não podia ser captado, era muito difícil traduzir em palavras. Então, são conceitos que realmente exigem um pouco de estudo, né? E as ionas nada mais são do que a capacidade que nós temos de ganhar consciência, nos conectar com o todo, tá certo? E subir a escalada evolutiva ganha-se ionas e gera-se para gerar vidas, né? Se vocês pensarem que a gente gera formas de pensamento, né? Nós já estamos gerando vida, vocês conseguem começar a perceber que de repente o que o Zala está propondo é que nós ressignifiquemos o que é mônada. E isso acho que essas são as grandes contribuições. É o Zala explicando um pouco mais sobre ele, como ele funciona, como ele gera a vida. São nós mesmos aqui compreendendo as questões de como funciona a manifestação de vida através das ionas e principalmente a questão da densidade não ter a ver com a negatividade. Acho que estes 3 pontos são os mais importantes. Eu sei que é muito difícil esse tema, nós vamos ter que falar muitas vezes a respeito de ionas e nós vamos, porque esse não é o único vídeo que fala disso. Para vocês compreenderem o que o PC pretende com isso, que essas informações são tão difíceis e complexas, nós queremos lançar uma teoria disso tudo, colocar isso em livros e explicar isso de uma forma mais linear para que todos possam compreender, baseado em tudo o que é trazido, porque nós estamos falando apenas de uma única comunicação e houveram tantas outras que se somam a essa. E no final de tudo teremos um grande compêndio, um grande livro, uma grande quantidade de informações novas que precisam, né? Precisam de ressignificação, né? Então é isso. Fiquem bem e até semana que vem. Curtam, comentem, compartilhem. Se ressoou, faça isso sempre. E tamo junto. Até semana que vem, povo. Falou!